Olá, no Papo com o Editor desta semana, o convidado é o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade. Comigo, Daniel Vetterman, repórter, setorista do Senado. Muito obrigado, Daniel, e muito obrigado, senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Papo com o Editor. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Senador, na última segunda-feira, Dia Internacional do Orgulho LGBT, o senhor apresentou aí 3 projetos de lei, né, no Senado, em defesa da população LGBTQIA+. O senhor poderia detalhar para a gente esses projetos, explicar a necessidade dessas propostas e também na avaliação do senhor aí se o perfil do Congresso, né, pode fazer com que essas propostas sigam adiante ou se os direitos hoje já estão garantidos pelo próprio STF. Bom, na verdade, tudo parte da Constituição Federal, né? Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Isso está lá no artigo 3º, inciso 4 da Constituição, desde o dia 5 de outubro de 88. Mas, infelizmente, então, quando eu vejo aqui, foi pelo 2º ano consecutivo que eu consegui que as cores do orgulho fossem projetadas no Congresso Nacional. Isso, para nós, tem um simbolismo muito grande, porque nós estamos entrando num espaço que sistematicamente fecha as portas para essa população, que eu nem chamo de minorias, eu chamo de maiorias minorizadas. Então, por que eu digo isso? Porque se você fizer uma retrospectiva, o direito ao casamento, o direito à adoção, o direito ao nome social, o direito à declaração de imposto de renda em conjunto, o direito de recebimento de pensão por morte, a criminalização da homofobia e transfobia equiparada ao crime de racismo e, mais recentemente, o direito de doar sangue se deram pela via inadequada, que foi pelo Poder Judiciário, no caso, muitas delas ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso acaba precarizando esses direitos. Por quê? Porque hoje o Supremo Tribunal Federal tem uma composição. Amanhã eu não sei qual será essa composição. E a própria Constituição determina que compete ao Legislativo legislar nessas matérias. Então, infelizmente, o Congresso Nacional ele se apequena, ele se acovarda e ele não se debruça sobre esses temas, e que são temas que já estão mais que ultrapassados. Infelizmente, no Brasil, nós estamos passando um momento tão delicado que parece que nós estamos retrocedendo a um período da época medieval, talvez. Então, por isso que eu falei, olha, nesses 3 projetos que eu fiz, para você ter uma ideia, doar sangue foi decisão do Supremo, a Anvisa não queria acatar, eu tive que entrar com uma reclamação no Supremo para cumprir. Então, se você pegar assim, equiparou o crime de homofobia ao racismo, procura saber quantas pessoas no Brasil foram condenadas por crime de homofobia. Infelizmente. Então, o próprio aparato estatal, e olha que eu falo isso com conhecimento de causa, com toda a humildade, porque eu fui delegado por 27 anos. Eu sei que o Estado criminaliza a pobreza, eu sei que o Estado criminaliza a cor da pele, eu sei que o Estado criminaliza a orientação sexual. Basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso. Pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Quando os crimes com maior prejuízo, quem pratica, são os crimes praticados por políticos, quando se desvia verba da saúde, quando se desvia verba da educação. Você está matando a universalidade de pessoas. E quantas pessoas, qual o percentual dessa população de crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão? Infelizmente, não tem. Então, é necessário, nesse momento, propor esses projetos. Agora, você faz um questionamento muito interessante, que é se há um terreno fértil para que esses projetos caminhem aqui no Congresso Nacional. Eu não vejo que seja um caminho, que seja um terreno fértil. Eu estaria sendo muito otimista se dissesse que sim. Basta você verificar que, recentemente, estava para entrar um projeto de lei na pauta do plenário do Senado Federal, sem nenhum debate, sem passar por qualquer Câmara, um projeto que acabava com as hipóteses de abortamento no Brasil. Olha, e você tem as hipóteses do abortamento, que é a interrupção da vida humana intraútero, ocorre lá no artigo 128 do Código Penal, nas 2 modalidades, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, ou quando a gravidez for resultante de estupro. E, recentemente, o Supremo decidiu que, nos casos de anencefalia, também é permitido fazer o abortamento. Até nisso estamos querendo retroceder. Quem dirá para você colocar numa lei, por exemplo, um casamento entre pessoas do mesmo sexo?
Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, eu tive um problema na adoção do meu filho, eu já era casado, e quando eu fui pedir a dupla paternidade com meu esposo, o promotor de justiça falou que não, porque filiação no Brasil só se fosse filho de uma mãe e de um pai, que não poderia ter a hipótese esdrúxula de um filho com 2 pais, ou pior ainda, filho de 2 mães. E eu tive que representar no Conselho Nacional do Ministério Público e ele recebeu uma suspensão de 5 dias. Quer dizer, eu expus minha família para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Então, o terreno não é fértil, mas esse debate tem que ser feito aqui diuturnamente, porque, como dizia Platão, a sabedoria está na repetição e vamos repetindo até, quem sabe, um dia nós diminuímos essa desigualdade que está no nosso país. Desculpa eu ter me alongado na resposta. Agora, senador, falando sobre essa sua atuação, né? O senhor é o primeiro senador da República declaradamente gay e cumprindo um mandato cujo o Executivo Federal é presidido por um presidente da República que já teve várias manifestações de postura homofóbica, não só ele, mas também a família e os parlamentares que o apoiam. Diante disso, o senhor já sofreu preconceito na sua atuação no Congresso? O senhor poderia relatar algum episódio que demonstra como estar no mandato, como é representar um Estado da República nessa situação? Daniel, obrigado por essa pergunta. Você tocou num ponto bastante delicado e eu vou pedir um pouco de tempo para responder isso. Primeiro, o que nós temos que analisar, por exemplo, eu vejo que vereadoras trans foram atacadas em São Paulo, etc., etc. É um contexto ali. No Senado, como é uma casa que tem 81 senadores, a realidade é um tanto quanto diferente. E nós temos que também entender que dentro da população LGBTQIAP+, você tem também grupos diferenciados. Eu sou um homem branco cis. Agora, qual o espaço que nós estamos dando, por exemplo, para os travestis e os transgêneros? Para um homem trans ou para uma mulher trans? Quantos caixas de bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos privados, você já foi atendido por um travesti? Então, até mesmo no racismo inerente à cor da pele, você tem uma variação de tonalidade que isso agrava e intensifica muito mais a cor. Então, se eu dissesse para você que eu já sofri preconceito ou piada dentro do Senado, eu estaria sendo extremamente leviano, porque isso não aconteceu. E aí, não aconteceu, mas eu também entendo que é um retrato diferenciado. É um local diferenciado. Talvez na Câmara dos Deputados, pela quantidade parlamentar, isso poderia acontecer, não sei. Na Câmara dos Vereadores, por ser uma pauta mais local, na vereança, talvez sim, na Assembleia Legislativa. Agora, aqui no Senado, eu, sinceramente, não. Os meus colegas sempre me trataram com muito respeito, porque há uma diferença enorme entre respeito e intimidação. Acho que também esse respeito pode ser inerente à função, porque as pessoas também vinculam, assim, ele é delegado de polícia, professor universitário, eu sou delegado de polícia há 27 anos e leciono Direito Penal e Processo Penal há 22. Então, eu acho que isso também traz. Eu lembro que quando eu era jovem, e aí eu vou falar uma coisa muito pessoal minha, eu só fui me permitir ter minha primeira relação homoafetiva de 26 para 27 anos. Eu já tinha passado para delegado de polícia, em primeiro lugar, feito pela USP, não estou falando isso para me gabar, já era professor, mas eu cresci como se eu fosse culpado com isso. Isso é muito ruim. A gente se cobra muito, então parece que você tem que compensar e ser melhor naquilo que você faz. Eu lembro que eu ia para a igreja e chorava para que aquilo mudasse. Eu lembro de ouvir um fantasma, era uma coisa corriqueira na minha vida. As pessoas falavam, não que eu seja, tá? Mas as pessoas falavam assim, o Contarato, ele é muito inteligente, mas ele é gay. Nossa, aquilo ficava assim. Então, a gente acaba criando uma forma de compensar, tipo assim, não, para eu ser aceito, porque eu não preciso de aceitação, mas naquela minha faixa etária, para esses jovens, você se julga que sim, você tem que ser o melhor. E eu até questiono essa aceitação, porque quando você está dentro de uma sociedade capitalista, em que você tem uma posição social, que você tem autonomia financeira, que você tem um determinado status, essa aceitação vem naturalmente. Mas a pior violência é aquela que corre dentro de casa,
quantos desses jovens que são expulsos das suas casas em virtude da sua orientação sexual, quantos desses jovens que não têm oportunidade de fazer uma universidade, não têm saúde pública de qualidade, então, que não têm oportunidade de emprego. Então, é muito sério você verificar que de 71 países, os homicídios de transgênero, o Brasil absorve 52%. Você verificar que, assim como a população em situação de rua, a população LGBT não entra na estatística do IBGE. Ora, como que você implementa políticas públicas se você nem sabe quem são essas pessoas? Eu, quando preciso de qualquer dado, eu tenho que recorrer ao Orgulho Gay da Bahia para me dar informação de violência. Por quê? Porque o Estado finge que está vendo para essas minorias, que não são minorias, porque eu aqui quero fazer, só para concluir, dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo. Ora, mas 52% da população são de mulheres. Eu tive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, todos os 24 deputados, homens, nenhuma mulher. Olha, isso é uma violência. Eu tive em Salvador, antes da pandemia, 85% da população de Salvador composta de pretos e pardos. Nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. Então, isso é um racismo estrutural. Nós temos um racismo religioso com relação às religiões de matrizes africanas. Nós temos uma série de coisas. Então, falar que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, infelizmente, é uma premissa constitucional que está deitada eternamente nesse esplêndido. Senador, ontem o governador do Rio Grande do Sul, é bom lembrar que a gente agendou essa entrevista antes do que aconteceu ontem, né? Enfim, da declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu aí, declarou publicamente a sua orientação sexual. Considerando esse posicionamento, né, da figura pública, o senhor acha que isso pode mudar um pouco na eleição de 2022? Ele ganha força como candidato, o fato de ter assumido, ou o passado dele, né? Lembrando que o governador votou em Bolsonaro, apoiou Bolsonaro nas eleições passadas e teve o voto aí de boa parte de uma direita, né, no Rio Grande do Sul. E nesse cenário, ele ganha força ou perde força, senador? Eu não faço avaliação se ele ganha ou perde, não, com todo respeito. Eu acho que as pessoas estão começando a entender. Por exemplo, eu fui o senador eleito no meu estado, o senador mais votado. Nunca exerci um mandato. E todos já sabiam que eu era casado, tinha uma certidão de casamento, casado antes de eu ser candidato e antes de ser eleito. Eu acho que as pessoas estão começando a entender que a orientação sexual ou a cor da pele não define o caráter, não define a competência. E isso é muito bom. Então, eu acho que o que pode influenciar no comportamento dele não é o fato da orientação sexual, mas o fato dele ter apoiado um presidente que, infelizmente, não sabe conviver com a democracia. Nós estamos vivendo 2 momentos delicados, de uma crise sanitária que está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, lembrando que quem tem a competência e a obrigação de preservar esse principal bem jurídico é o Estado brasileiro, na figura do presidente da República e seus ministérios. Isso não sou eu que estou falando, é o artigo 6º do artigo 196 da Constituição Federal, que diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado, e quem tem personalidade jurídica de direito público externo para celebrar contrato para aquisição de vacinas e insumos é o presidente da República com os seus ministérios. Então, se ele nega 101 ofertas da Pfizer, se ele faz exigência de autorização da Anvisa, mas, ao mesmo tempo, existe uma denúncia gravíssima de irregularidade no contrato da Covaxin, que eu acho que a CPI não deveria ter tirado o foco daquele fato específico, porque foi muito grave. Um servidor efetivo do Ministério da Saúde está sendo pressionado pelos 2 superiores hierárquicos e é levado pelo braço de um deputado federal até o presidente da República e ele nada faz. E agora, o PGR, que não queria oferecer denúncia, o substituto, ou subprocurador, ofereceu denúncia contra ele, com uma representação que eu também assinei. Então, você verifica que aquele fato, a CPI tem que focar naquilo, aquele fato, tratar aquilo. Fechou, concluiu, coletou as provas de natureza objetiva, agora sim, vamos jogar luz sobre esse segundo fato que foi relatado ontem, que é muito grave. A gente não pode focar nesse PM, se ele tinha ou não tinha legitimidade, porque eu acredito piamente que não, mas o fato grave é que um diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde atendeu e teve um encontro por 3 vezes para negociar a aquisição de 400 milhões de doses e houve a oferta de vacina
com a oferta de propina. Ora, e a prova, ninguém vai declarar e confessar que praticou um crime de corrupção passiva previsto no artigo 317, que consiste na conduta de solicitar ou receber vantagem devida. Mas a prova testemunhal, ela supre a qualquer outra. Isso não sou eu que estou dizendo. O artigo 167 do Código de Processo Penal diz: quando não for possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, se você coleta vídeo monitoramento, depoimento dele, depoimento de quem está lá, faz uma cariação se necessário, se houver contradição, ao final você vai falar, olha, houve sim, e o crime é formal, você não precisa nem de obter a vantagem, basta solicitar, porque o verbo do tipo penal é solicitar vantagem devida. E se ele fez, tem que ser feito dessa natureza. Eu acho que por isso que nós tínhamos que ter um foco muito mais... A CPI ela não pode se perder nesse momento, tem que se apurar esses dois fatos. Agora, senador, o senhor avalia que a CPI já tem elementos para apontar crimes do presidente da República e quais crimes seriam esses? Bom, eu não tenho dúvida. Difusão de tratamento precoce. Quando ele foi evidenciado que o site do Ministério da Saúde tinha o Trade-Cov, você colocava os sintomas da Covid, ele direcionava para ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. Você difundir tratamento precoce, isso é charlatanismo, está no artigo 283. Ora, imunidade de rebanho, ele difundiu, ele era contra o distanciamento social, ele é contra o isolamento social, ele é contra a utilização de máscara, é contra a vacina, então ele difunde aquela, quanto mais pessoas contaminadas, melhor para ter a chamada imunidade de rebanho. Isso é crime de epidemia, qualificada pela morte, previsto no artigo 267, parágrafo 1º, com uma pena de 20 a 30 anos de reclusão. Olha, você teve ali evidenciado que os ministros Tati e o Mandetta não tinham autonomia no Ministério da Saúde, tinha um gabinete paralelo. Isso é usurpação de função pública previsto no artigo 328. Ó, você tinha ali que o presidente deixou de agir, prevaricação do 318. Demora na compra das vacinas, 101 ofertas da Pfizer, prevaricação mais uma vez. Então, você tem aí a demora no atendimento lá em Manaus. Mais uma vez, ele prevaricou que a conduta é dolosa. E lembrando que dolo no Brasil não é só no chamado dolo direto, porque o artigo 18 fala, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado. Aí foi adotada a teoria do dolo direto, dolo é intenção, teoria da vontade. Mas o legislador colocou ou uma conjunção alternativa, ou assumir o risco de produzir o resultado. É o chamado dolo indireto ou dolo eventual. Então, de uma forma ou de outra, ele agiu com dolo, seja por ação e omissão. E na forma da omissão, o Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, linha A, é claro, a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Ora, então, está mais do que evidenciado. Você tem aí irregularidades no contrato da Covaxin. Para os agentes públicos, corrupção passiva, artigo 317, pena 2 a 12 anos de multa. Para o particular, corrupção ativa, artigo 333, pena 2 a 12 anos de multa. Você tem, se não tivesse vantagem devida, quem não teve nenhuma vantagem devida, advocacia administrativa, artigo 321. Não utilizar máscara, infração de medida sanitária preventiva, artigo 268. Então, você tem um rol de crimes. Eu poderia separar aqui outros. Falar, olha, quando ele participa de movimentos antidemocráticos, atacando medidas para fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional, ele está violando o artigo 85, são crimes políticos. Ele está violando a lei de improbidade administrativa, que é a lei 1079. Então, você tem os crimes políticos, você tem os crimes comuns, então, e os atos de improbidade administrativa que resultaria no impeachment dele, que eu não tenho dúvida, que passou da hora de ter sido recebido um dos pedidos de impeachment do presidente da República. Senador, o senhor acha que, diante desse cenário que o senhor traçou para a gente, e diante também de um pedido que foi feito, um super pedido de impeachment essa semana, né, reunindo aí vários outros pedidos e várias outras denúncias, o senhor acha que o presidente Bolsonaro cai ou termina o mandato dele até final do ano que vem? Se dependesse de mim, com todo o respeito, desde o primeiro ano do mandato, ele já tinha violado sistematicamente. Olha, você me perdoe, isso não é uma fala de um senador que é do partido de oposição, não.
Ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma instituição que está na nossa democracia. Ele ataca os veículos de imprensa. Ele nega a ditadura e ovaciona torturador. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. O que foi feito na pauta ambiental, isso é um crime de ecocídio. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele reduziu a participação da sociedade civil, ele criminaliza ONGs, ele proliferou mais de 1.000 agrotóxicos, agrotóxico atrazina, acefato, o herbicida da água brasileira, 300 vezes mais nocivo do que é permitido no Reino Unido e na União Europeia. Ele autoriza a extração de minério em terra indígena. Houve desastre de Mariana, Barões de Cocais, Brumadinho, Cataguases. Então, motivo tem, o que falta é uma vontade política. Eu espero que o presidente da Câmara tenha sensibilidade porque quanto mais tempo ele permanece na presidência, o dano maior vai ser o tempo para mitigar os danos ali do que foi feito. Olha, eu sou da área de segurança pública, você não combate a violência armando a população. Ele alterou o Estatuto de Desarmamento por decreto. Você combate a violência dando dignidade a essas pessoas, iluminação pública, saneamento básico, quadra poliesportiva, estímulo ao primeiro emprego, redução da carga tributária, instituir imposto sobre grandes fortunas. É isso que você tem que dar acesso a uma educação pública de qualidade, a uma saúde pública de qualidade. Agora, do jeito que está, infelizmente não dá. Eu espero... Nessa linha, senador, desculpa interrompê-lo, nessa linha, o presidente Bolsonaro tem ampliado os ataques ao Supremo. Nas lives dele, nas declarações públicas dele no cercadinho ali, ele fala que alguma coisa vai acontecer, tem se abraçado nesse voto impresso aí que ele está querendo emplacar, que já está sendo combatido pelos próprios partidos, né, que apoiam ele no Congresso. Você acha que isso não é uma ameaça para algum tipo de interferência dele na democracia, senador? Eu não tenho dúvida. A Constituição para isso, atentar contra qualquer um dos poderes legalmente constituídos. E os poderes na República Federativa do Brasil, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito é a Constituição da República Federativa do Brasil. E ele sistematicamente vilipendia ela. Agora, o que falta é uma vontade política do Congresso Nacional, na pessoa do presidente da Câmara, de receber um dos 130 pedidos de impeachment que tem, e esse último agora, que foi intitulado como super pedido. O motivo tem. Sistematicamente ele faz, mas isso não é a sensação de impunidade, é a certeza da impunidade. Isso acontece nessa questão das vacinas, o presidente tem se apegado muito no argumento de que nada foi gasto nesses contratos que, por enquanto, estão sendo investigados. Como é que os senadores podem ou pretendem rebater esse argumento de que não saiu dinheiro sujo do caixa do governo federal? Daniel, ele está sendo muito mal assessorado, porque o crime de corrupção ativa, corrupção passiva, são chamados crimes formais, ou de mera conduta. O verbo do tipo é solicitar. Se eu sou um agente público e eu solicito de você uma vantagem, já está consumado, independente se você vai me dar ou não. Então, independente se saiu o dinheiro da verba dos cofres da União, já está consumado o crime de corrupção passiva. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você pegar qualquer doutrina, qualquer jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou qualquer penalista, e se você for analisar os crimes contra a administração pública, em especial os crimes de corrupção passiva lá do 317, todos eles vão falar que é crime formal, não precisa da obtenção da vantagem. Não precisa nada disso. Então, esse discurso ele é totalmente insubsistente. Quem estiver auxiliando a relatoria na CPI vai entender. Eu mesmo já me manifestei algumas vezes, eu falei, olha, não tem nem que se falar em tentativa, porque não há que se falar em tentativa nesse tipo, porque é um crime formal ou de mera conduta, diferente daqueles crimes materiais que exigem a consumação. Por exemplo, matar alguém, eu exijo a consumação do verbo do tipo que é matar, que é a eliminação da vida por outra pessoa. Agora, no crime de corrupção, não, basta solicitar. Então, se teve esse contrato, daí a importância, que eu acho que a CPI ela não pode tirar o foco da Covaxin. Não estou falando que o fato de ontem não seja relevante, foi relevantíssimo, porque isso só vai ratificar
aquilo que já vinha acontecendo na Covaxin. Então, quando você vê um contrato daquele em que o líder do presidente da República faz uma emenda para colocar a Covaxin para aquisição sem autorização da Anvisa, e aí nós sabemos o que permeou ali, e o funcionário efetivo do Ministério da Saúde se sente pressionado para dar andamento naquilo, e esse fato todo grave é levado ao presidente da República, e ele fala, vou para lá, vou chamar o diretor-geral da Polícia Federal. Eu, se fosse da CPI, eu ia convocar imediatamente o diretor para perguntar, no mesmo dia ele te acionou para apurar a irregularidade? Não, prevaricação nele, no mínimo. Então, mas isso tem que ser feito. Então, não seduz esse argumento de que não houve prejuízo para o erário público, porque o que está em jogo não é só o patrimônio, é o munus público, é a probidade do serviço público, é isso que está em jogo. Por isso que são crimes contra a administração pública. Senador, vamos falar um pouquinho mais de política eleitoral mesmo. Está crescendo o rumor aí de que o senhor estaria saindo da Rede de Sustentabilidade. O senhor conversou com o ex-presidente Lula recentemente, recebeu o convite aí de outros partidos. O senhor pretende sair mesmo e ir para o PT ou ter alguma outra alternativa visando aí 2022? Olha, Gustavo, infelizmente, a minha saída da Rede de Sustentabilidade ela é certa. Ela é certa porque nada pessoal, eu me relaciono muito bem com os meus colegas, com o senador Randolph, com a Marina, com a Heloísa, enfim, com todos eles são queridos. Mas também eu comecei a aprender aqui que a conquista dos espaços se dá pela representatividade. Então, a rede ela não cumpriu, com todo respeito, ela não cumpriu a cláusula de barreira. Eu, por exemplo, eu não estou aqui reclamando nada disso, eu respeito muito a formatação e acho que foi excelente escolha que foi feita. Eu só dar um exemplo. Eu queria participar de determinadas comissões ou da própria CPI. Eu não sou membro, nem titular, nem suplente. Mas por quê? Porque o bloco que eu estou, que a rede está, ela não tem vagas. Então, isso faz com que você não conquiste determinados espaços. Olha, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Olha, mas isso só foi porque teve uma benevolência ali, eles aqueceram, porque eu sou um aguerrido, eu amo falar sobre direitos humanos. Mas, então, a minha saída não é nada por uma questão pessoal contra ninguém, é uma questão de política mesmo, de que eu tenho que buscar um partido que tenha seja mais sólido, que tenha uma estrutura mais adequada para que esses espaços a gente possa fazer um mandato muito mais proativo, que é o anseio que eu tenho. E, nesse sentido, eu tenho que ver quais são. Eu tenho 55 anos agora. Tem violência simbólica que dói tanto quanto ou mais do que uma violência real. Eu não me vejo num partido. Seria cômodo para mim optar um caminho mais fácil, por um partido de centro, de centro-direita. Mas não é isso que enche meus olhos. O que eu quero é fazer um excelente mandato, o que eu quero é efetivar os direitos que já estão expressos na Constituição Federal, nos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Daí eu tenho identidade com partidos mais progressistas. Quais são esses partidos? Eu já conversei com o PCdoB, já conversei com o PSB, já continuo conversando tanto com o PSB, com o PDT e com o Partido dos Trabalhadores, mas eu ainda não defini. Agora, para responder essa sua pergunta sobre a candidatura, eu fui eleito por um mandato de 8 anos. Eu quero contribuir para um Brasil melhor, para um Espírito Santo melhor. Mas se eu for para uma sigla partidária, que se houver um projeto de governo para o Estado do Espírito Santo, que seja aderente e que os meus pares no partido achem que eu seria um bom nome para botar a escolha da população capixaba, eu não me furtarei a isso. Eu vou falar aqui, como o presidente gosta de citar o William, eu vou falar também, verás que o filho teu não pode à luta. Eu vou estar ali, porque isso faz parte de um processo e eu acho extremamente saudável. Não me furtaria a um debate, a um bom debate para construir um Espírito Santo melhor, um Brasil melhor, e eu acho que isso seria positivo. Mas isso vai depender do partido, da estrutura, do projeto de governo. Primeiro, construir um projeto de governo, para depois discutir nomes. E se for o meu, como um bom soldado, estarei ali. O senhor é do time que defende terceira via para candidato a presidente, senador, ou acha que, na atual situação, só um candidato como Lula, por exemplo, pode derrotar o Bolsonaro? Poxa,
Obrigado, tá? Obrigado para não dizer outra coisa com toda a receita. Estou brincando com você. Eu sou brincalhão de Deus, espero que vocês tenham a percepção. Olha, eu, sinceramente, eu não acredito nessa terceira via. Não vejo essa terceira via como uma via a ser construída. Eu acho que nós estamos diante de um momento muito sério no país. Nós temos um presidente que não sabe viver na democracia. E isso é muito grave. Eu acho que os partidos eles têm que ter a humildade de se unir para a construção de um projeto em que haja uma oposição a esse quadro que está posto a esse atual gestão, a esse chefe executivo. E aí sim, se os partidos progressistas se unissem e construísse aquilo que eu almejo mais, que transcende o princípio da impessoalidade, se constrói o projeto de país, e aí depois esses partidos unidos formam, aí é o meu sonho de consumo, uma grande aliança para escolher um nome, aí eu acho que essa seria a via mais adequada. Agora falar, não, porque, vamos e convenhamos, como você chega para um candidato que aparece na frente nas pesquisas e fala assim, olha, você vai ter que, você deixa para outro, vamos lá. Não, eu acho que isso tudo tem que ser construído. Eu não acredito nessa terceira via. Legal. Senador Fabiano Contarato, queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Foi muito legal essa entrevista. A gente está esperando bastante tempo para fazer e foi num momento perfeito, assim. Queria agradecer ao Daniel Vetter, meu colega, meu repórter, que é um craque aqui no broadcast político. Agradecer ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte. E agradecer a todos aí que acompanharam mais um Papo com o Editor no broadcast político. E até a próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos.